Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, boa noite. Também. Boa noite, boa noite. Oi, Maria, Aparecida, Dani. Boa noite. Chamei a Oi, Tati para entrar aqui comigo. Oi, tudo bem? Não tô te vendo, tô só te ouvindo. Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Boa noite, Sterly. Eu não tô vendo a sua imagem, Tati. Estou só te ouvindo. Na verdade, agora não estou nem te ouvindo. Oi, Flávia. Agora sim, agora apareceu. apareceu? Tá me ouvindo? Tá Sim, me vendo? Tá me ouvindo bem? tô te vendo, tô te ouvindo. Ah, então tá bom. Tudo bem, Tudo, Chay? Boa tudo noite. bem, graças a Deus. Tati, enquanto o pessoal vai entrando, vou aproveitar e só vou sortear aqui, tá? Uhum, Uma kombucha, um kit de kombuchas, né? tá. Enquanto o pessoal vai entrando, vendo que a gente tá ao vivo aí. O Aham, pessoal que participou do nosso sorteio. tá bom. Então, gente, os nomes já estão aqui, tá? Só vou tirar um nomezinho pra gente ver quem que vai ser o vencedor do kit, então, né? Vamos pegar o papel, misturar bem. Vamos ver quem que vai ser. Cruza os dedinhos aí quem tá participando, hein? Peguei um aqui. Vamos ver quem ganhou. Flávia Sinegalha. Flávia Sinegalha. Flávia. Ai, você tá aí, Flávia? A Flávia tá na live. Flávia, você ganhou o kit de kombuchas da Nega Kombuchas. Parabéns. Depois a gente me chama lá no direct, entra em contato com você. Parabéns. Obrigada por todo mundo que participou. Já ganhou alguma coisa na vida, Flávia? Muita gente que ganha sorteio fala: ai, nunca ganhei sorteio, é a primeira vez. Conta aí pra gente. Que bom que tá na live. Já ficou sabendo em tempo real que você foi sorteada. Ela tá ali já. Tá me ouvindo, Tati? A Flávia já falou que não. Gente, pra mim aqui tá travando a imagem da Tati. Vocês me falam aí se sou eu que tô travando, ela que tá travando. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Dani, você acabou de entrar, Dani. Já foi o sorteio. A Flávia que ganhou. A minha Flávia tá comentando já. Primeira vez. Ai, que incrível! Ganhou o kitzinho igual o meu. Muito legal. Isso aqui, Tati. Vamos lá, galera. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, muito bacana, que é a diferença entre fome física, fome fisiológica. Oi, Oi, Tati, voltou? Deu certo. voltei. Eu acho que a internet aqui, coloquei no 4G, acho que vai dar certo. Tá, ok. Acho que vai dar Então, certo agora. hoje a internet tem que colaborar, né? Meu Deus, Tem que ajudar, hoje tem. quem tava com a gente na última live aí viu os perrengues, né, da internet, do Pois Instagram, é, botar a gente aí, mas no final tudo deu tudo certo, né, Tati? é isso aí. A gente Verdade. vai falar hoje, galera, sobre fome física, fome emocional também, né? Muita gente acha que essa questão de comer de 3 em 3 horas tem que ser uma regra. Muita gente acha que. Meu pai e minha mãe também na live, que eu já vi, né? Agora, meu Deus, vou falar, né? Mas muita gente acha que tem que acordar e tem que tomar café da manhã. Eu fui criada assim, né? Meus pais a vida inteira, saco vazio não para em pé, você tem que comer, não pode sair de casa sem comer, e aquela coisa. E a gente tem que aprender, na verdade, a olhar para a nossa fome física, né? A gente, por diversas vezes, vai em várias consultas, cada profissional tem uma forma de passar, né, o seu conceito. Não é que um profissional sabe mais que o outro, mas cada um passa uma orientação.
Tem muita gente que fala, tem que comer de 3 em 3 horas. Eu já fui uma pessoa que durante muito tempo, se eu não comesse de 3 em 3 horas, o meu psicológico parecia que eu ia desmaiar, parecia que eu ia ter uma fraqueza. Só que, na verdade, hoje eu entendo que a gente tem que aprender a olhar para o nosso corpo. Muitas vezes a gente come, não é por fome física, né? É fome emocional. Então a gente quer canalizar as emoções tudo no centro da comida. E se a gente for parar para pensar, hoje em dia tudo gira em torno do alimento, né? A gente vai fazer uma confraternização com amigos, é em algo, né? Um restaurante, é bebendo. A gente, sei lá, passou numa prova, vamos comemorar como? Comendo. Hoje estou triste, o que eu vou fazer? Vou comer. Eu estou muito decepcionada, frustrada, uma coisa que eu queria não deu certo, o que eu vou fazer? Vou comer. Então, a gente hoje come muito mais emoções do que fome física, né? A fome física, até a Tati vai explicar melhor ali, né? A Tati, para quem não sabe, vamos até nos apresentar, né, Tati? Para quem não É sabe, verdade. eu sou biomédica, né? Formada em biomedicina e sou graduanda em nutrição e pós-graduada já, né? Especialista em alimentação saudável. Hoje eu tenho um projeto e trabalho com vários alunos nessa linha, né, do emagrecimento, mas hoje a gente trabalha muito a parte da fome realmente emocional, né? E a Tati, vou deixar ela se apresentar aí para vocês, quem não conhece. Eu sou nutricionista, minha especialização é a parte da nutrição clínica, principalmente a parte da nutrição funcional. E eu trabalho voltado também para essa parte, né? É realmente ensinar as pessoas a comerem a quantidade correta dentro da realidade delas, né? Porque não existe uma fórmula de bolo, né? Não existe uma receitinha de bolo, uma forminha onde a gente vai encaixar todo mundo, né? Mas sim, cada um tem a sua necessidade. Isso mesmo. Então, hoje a gente vai juntar, né, o nosso conhecimento, a nossa experiência, eu com os meus alunos, ela com os pacientes dela, nessa questão para poder ajudar vocês. A gente fez até caixinha de perguntas, tanto no meu Instagram quanto no dela, e assim, a gente ficou muito surpresa, porque foi muitas Sim, pessoas votando o mesmo item, principalmente tocando exatamente. da ansiedade, do estresse. E a gente percebe que agora, ainda mais pós-pandemia, né, as pessoas têm aumentado mais ainda essa questão da ansiedade, do estresse do dia a dia, né, às vezes familiares ali doentes, né, você não sabe como resolver, tá com o dia cheio no trabalho, e as pessoas acabam descontando muito na comida, muito na comida. A questão também, na época que a gente teve que ficar, né, em isolamento, muita gente não podia mais sair para comer, os restaurantes fechados, ou tinha toda aquela burocracia. Então, os deliveries aumentaram muito, então as pessoas começaram a cada vez mais estimular o paladar para o industrializado, para o fast food, para o, né, açúcar. Então, a gente percebe que isso hoje em dia está muito na nossa vida, né? Na vida do brasileiro, vamos dizer assim, na casa de todo mundo, né? É, Então, a gente percebe que hoje a gente come muito, muito, muito emoções, sentimentos. Você é quer que falar na alguma coisa? verdade É que, na verdade, a gente também tenta buscar, eu digo a gente, porque somos todos seres humanos, né, Chay? A gente tenta buscar conforto nesses alimentos, porque, querendo ou não, esse tipo de alimento traz um certo prazer, traz uma certa recompensa, que para aquele momento de estresse, para aquele momento de ansiedade, é o que a gente está buscando. Só que, na verdade, nós buscamos no alimento, e não é o lugar certo, né? É onde a gente acaba trazendo nutrientes de má qualidade para o organismo. Aí é que está o perigo, né? Aí é que está o grande problema, em comer as emoções. Exatamente. Eu até estava fazendo uma pesquisa sobre os principais gatilhos, né, que leva as pessoas a descontarem na comida. E até tem alguns que eu vou falar aqui para vocês, que pode ser que vocês, né, que estão assistindo, nunca pararam para pensar nesses gatilhos, né? Porque, como eu falei, a gente fez a caixinha de perguntas e a grande maioria ali focou em ansiedade e estresse. Ansiedade e estresse, né? A grande Uhum. maioria focou nesses dois itens. Só que a gente tem outros também, como por exemplo, um que muita gente não para pensar, que é o sentimento de fracasso, né? Às vezes você vai prestar uma prova de um concurso, você não passa, ou às vezes você vai fazer uma entrevista de um emprego, você não é selecionado. Uma sensação que você se sente fracassado, você usa a comida para preencher aquele vazio, né? Ou às vezes você perde uma pessoa que você, né, gostava muito, principalmente agora no Covid, teve várias e várias pessoas. Eu tive muitos alunos do projeto, muitos mesmo, assim, que perderam pessoas muito próximas e que ficava aquele vazio. Qual que é a maneira de preencher aquele vazio que nós, seres humanos, mais buscamos? A maneira mais fácil.
preencher com alimento, né? E esse preencher com alimento, até eles falam nos estudos ali, que são tipos de preenchimento como talvez punição. Então, eu não consegui fazer isso, estou com sentimento de fracasso, então eu vou me punir. Vou me punir como? Comendo. Ou, né, querendo trazer esse certo conforto para mim. Então, esse certo conforto para mim também através da comida. Só que uma coisa também que eu sempre falo, que até essa questão do emocional não é culpa nossa. Isso não é, eu quero comer para afogar as mágoas, vamos dizer assim. Nós fomos criados dessa maneira. Então, desde muito pequenos, tá triste, come mais um pouquinho, né? A nossa avó, a gente sempre tem a questão da avó, né? Todo mundo fala assim, que a avó gosta de ver os netos, né, gordinho, né, rechonchudo, né, tá Verdade. saudável. Então, assim, sempre a gente foi criado com a comida, né? Então, assim, você tá triste, come um pouquinho mais. Come um pouquinho, você não comeu nada hoje. Come mais um pouco, né? Ou se tá feliz, a gente foi criado dessa maneira. Nossa, filho, que legal, você tirou uma nota boa, então vamos comemorar, né? Vamos comer uma pizza, vamos... Então, a gente foi criado assim. Então, nós criamos essas memórias afetivas como o conforto, né? E hoje, na fase adulta, muitos adultos, né, não sabem lidar com essas frustrações. Então, o que fazem? Comem, né? A maneira de você acalmar essa frustração, esse sentimento de medo, muitas vezes a gente tem também sentimento de medo, de não conseguir resolver uma situação. Então, a gente usa, realmente, como a Tati falou, a gente usa a comida como um conforto, né? Como conforto e algumas vezes até como uma forma de autopunir, né? Vou me autopunir porque eu não consegui fazer o que eu queria fazer. Então, eu vou comer, né? Tive um dia muito estressante no trabalho. Meu Deus do céu, não vejo a hora de chegar em casa pra quê? Pra comer, né? Então, a comida, ela traz essa sensação, né? De preencher esse vazio. Só que para tudo isso, a gente tem explicações hormonais, né? E, inclusive, exatamente. Até a gente recebeu umas perguntas falando: Chay, Tati, por que eu tenho muita fome no horário da tarde? Tem gente que almoça e tem aquela fome de leão por volta das 3, 4 horas da tarde. Ou tem gente que é hábito noturno, né? Tem gente que à noite tem muita fome. O meu marido, por exemplo, de manhã ele não gosta de comer. Meio-dia ele come um pouquinho, mas à noite ele tem muita fome. Então Muita tem fome. pessoas e pessoas, né? Cada organismo reage de uma forma e a gente tem as explicações hormonais para isso. A Tati daí vai falar um pouco também sobre isso para nós. E tem as pessoas também, Chay, que eu recebi muitas perguntas, na verdade, várias pessoas perguntando a mesma coisa, eu até fiquei surpresa. As pessoas que não sentem fome, porque tem aquelas pessoas que ficam ansiosas e que não comem, que não conseguem comer, né? Que também tem esse efeito contrário, né? Então a gente vê que realmente essa parte hormonal, esse controle hormonal do corpo influencia tanto para o aumento do consumo do alimento, quanto para a diminuição, né? Para as pessoas que não sentem fome quando ficam ansiosas. Até, gente, comentem aqui para nós ali nos comentários que tipo de pessoa você que está assistindo a live é. Quando você está muito ansiosa, você come o mundo ou você perde a fome? Comenta para a gente saber. E, gente, aqui embaixo tem essa caixinha ali, o balãozinho com ponto de interrogação. Vocês podem clicar ali, tá? E deixar a pergunta de vocês, que aqui na live a gente vai estar respondendo também, além daquelas que a gente já recebeu na caixinha de perguntas, tá? Vocês podem mandar aqui que a gente vai estar olhando as perguntas de vocês. Inclusive, e não esqueçam, a Dani já disse que tem fome zero, né? Quando tá ansiosa. E não esqueçam também de tirar o print dessa nossa live, marcar tanto eu quanto a Chay, ou seja, seu foco oficial, para vocês virem fazer parte do nosso grupo, tá? Para vocês virem fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, para vocês receberem informações exclusivas sobre alimentação, tirarem dúvidas, poder bater um papo com a gente também, né, Chay? Exatamente, a gente vai ter aí uma jornada bem legal de transformação para todo mundo que quer realmente transformar a sua vida, só que só vai participar da nossa jornada da transformação quem estiver no nosso grupo exclusivo, que é um grupo fechado lá no WhatsApp. Para você entrar nesse grupo, tira o print aí e marca nós duas, que a gente vai colocar você no grupo amanhã, tá bom? É isso aí. Deixa eu ver aqui que já tá chegando mais perguntinhas também, se você quiser ir perguntinhas. Tá. É extremamente importante a gente entender como que funciona esse mecanismo da fome, porque às vezes a gente acaba colocando só a culpa no emocional, né? Mas é importante a gente também entender que é um processo hormonal, ou seja, um processo fisiológico,
E tudo que é fisiológico é natural do nosso corpo. Então, tudo vai acontecer de forma natural no nosso organismo. E para vocês entenderem, o que controla a fome no nosso corpo é o sistema nervoso, o tecido adiposo, ou seja, a tua gordura, e o sistema digestório. E a gente só acha que é o estômago, né? Ah, eu sinto fome porque meu estômago tá vazio. Mas até você sentir fome porque seu estômago tá vazio, uma enxurrada de hormônios já inundou a tua corrente sanguínea. E aí vocês perguntam, nossa, mas a gordura, né? A gordura controla a fome? Como que isso tem a ver, né? Achei que a gordura era só para ficar me incomodando lá, caindo para fora da roupa do trabalho para a gente perder, né? Mas sim, gente, a gordura corporal tem um fator importantíssimo no controle da saciedade. Porque a nossa gordura produz hormônios, acreditem se quiser. O tecido adiposo, ele é um tecido muito amplo, muito vasto e produz vários hormônios. E um deles é a leptina. Tenho certeza que vocês já ouviram falar, já devem ter ouvido por aí falar sobre a leptina. A leptina é o hormônio da saciedade. Tá? Então, o tecido adiposo produz o hormônio da saciedade. Aí vocês pensam, problema resolvido. Quanto mais tecido adiposo eu tenho, mais hormônio da saciedade eu tenho, menos fome eu sinto, certo? Errado. Aí é que tá. Quanto mais tecido adiposo a gente tem, mais leptina a gente produz e o nosso corpo se torna resistente a essa bendita. Vocês acreditam? Então, o que essa leptina faz no corpo? Como que ela promove essa saciedade? O tecido adiposo produz ela vai lá no nosso hipotálamo, que é uma parte do nosso cérebro, e estimula outros hormônios que inibem o apetite. É assim que ela funciona. Só o que acontece quando a gente tem uma quantidade muito grande de leptina na nossa corrente sanguínea, que é o tecido adiposo que está produzindo? O lugarzinho onde essa leptina age nos hormônios para de funcionar, então se torna resistente. Então tem muita leptina na corrente sanguínea, só que ela não consegue ir lá inibir esses hormônios do apetite, né? Ativar os hormônios da saciedade. A leptina não consegue fazer isso. Ou seja, você nunca está saciado, então você sempre vai comendo mais. E quanto mais você come, mais o teu corpo armazena energia, porque o nosso corpo nunca, nunca, nunca vai desperdiçar calorias, gente. Nunca. Nunca desperdiça, tá? Ele armazena no tecido adiposo. Então, quanto mais você come, mais o teu corpo armazena energia, mais o tecido adiposo aumenta, mais leptina você produz e mais resistente você se torna a ela e menos saciedade você sente. Deu para entender a bola de neve que vira? Esse é o primeiro hormônio, tá? Que é o hormônio da leptina, que é o hormônio da saciedade, que é o que o tecido adiposo produz, tá? Tem um outro hormônio muito, muito, muito importante, que é o estômago que produz, que é a grelina, que é o hormônio da fome, que é esse hormônio que a gente sente, que na verdade que o corpo produz quando a gente está com fome. Ele também age no mesmo lugar, então vai produzir lá no estômago e vai mandar sinal lá para o cérebro. Para te dizer que está com fome, né? Então aí a barriga vai começar a roncar, vai começar todos aqueles movimentos peristálticos. Sabe quando a gente sente quando está com fome, que fica aquele barulho na barriga? É um mecanismo, é uma função normal, tá? Isso é fisiológico, isso vai acontecer sempre que a gente passar longos períodos em jejum sem se alimentar, tá? Então esse é o período, esse é o ideal. Tá? Quando que vai acontecer situações de resistência à leptina? Só para vocês já não ficarem aí se descabelando, desesperados, achando que está todo mundo resistente à leptina. Meu Deus, eu não tenho mais hormônio da saciedade, meu hormônio não funciona mais. Tá? Isso acontece em pessoas que estão principalmente acima do peso, tá? E também com percentual de gordura alto. Então, quando a gente fala em controle do peso, não é simplesmente por um fator estético, não é simplesmente por se manter em algum padrão, tá? É porque a gordura corporal influencia muito, mas vocês não têm noção do quanto a gordura corporal influencia todos os hormônios do organismo. Então, para vocês terem noção, ela vai influenciar a leptina, que é o hormônio da saciedade, ela vai influenciar a insulina, que é o hormônio que controla o nosso açúcar no sangue, influencia também o cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, que também está ligado com o apetite, ou seja, vira tudo uma bola de neve. E quando nós passamos por períodos de estresse, de ansiedade, todos esses hormônios recebem outros estímulos. Por exemplo, já vou aproveitar para responder, Chay, a pergunta, se eu até não me engano, foi a Dani que fez. A Dani perguntou para mim, lá na caixinha de pergunta, o que acontece quando a pessoa perde a fome?
fica ansiosa e perde a fome. Por que que isso acontece? Quando a gente está ansioso, gente, nervoso ou pensando em alguma coisa, também há liberação de hormônios no nosso corpo, tá? Porque o nosso cérebro, gente, ele não difere ficção de realidade. Então pensem só, quando vocês estão assistindo um filme de terror, de repente fica toda escura a tela e de repente dá um estralo. Vocês não se assustam, dá um pulo no sofá? Porque a impressão que a gente tem é que a gente está vivendo aquilo. Nosso coração dispara, a gente começa a tremer, a gente fica com medo, a gente sente medo. Quando nós estamos ansiosos por alguma situação, é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu estou ansiosa com alguma coisa que eu tenho que entregar semana que vem. O meu corpo, se eu ficar pensando nisso, o meu corpo está vivendo essa entrega todos os dias. Entendeu? Está vivendo essa situação todos os dias. E quando a gente fica ansioso ou tem qualquer nível de estresse, seja ele real ou imaginário, o que é o imaginário? A gente está pensando em algo que vai acontecer daqui a um mês. Está sofrendo por alguma coisa que vai acontecer daqui a um mês. No nosso corpo estão sendo liberadas substâncias, estão sendo liberados hormônios. O principal deles, a noradrenalina, que é responsável por preparar o nosso corpo para fuga. Então, vai acelerar o batimento cardíaco, nós vamos ficar um pouco mais ofegantes, vocês vão perceber que o coração vai ficar um pouco mais acelerado. É assim que vocês se sentem quando vocês estão ansiosos? E o que esse hormônio faz? Lá no metabolismo, ele vai lá no seu fígado, pega suas reservas de carboidrato que tem lá, quebra ela e joga na corrente sanguínea para manter energia para caso você precise fugir. Porque é para isso que os nossos hormônios do estresse servem. Nos preparar para a fuga, porque evidentemente nós estamos sentindo medo de alguma coisa. Então, nosso corpo vai preparar energia para a gente ter energia para fugir. Quando esse hormônio coloca esse açúcar na corrente sanguínea, automaticamente é enviado uma mensagem para o nosso trato digestório que a gente não precisa sentir fome, porque a nossa glicemia está ok, então a gente não precisa comer. Tá? Então, os estudos mostram que, mesmo não sendo concreto, né, a gente não consegue traçar um estudo científico para provar de maneira concreta, mas é essa relação possível que é feita para pessoas que sentem essa falta da fome quando está ansioso, né, porque a noradrenalina, então, vai fazer essa supressão, né, não vai deixar a tua energia baixar totalmente na corrente sanguínea, e o seu organismo não vai precisar de energia para aquele momento, então você não vai sentir fome, porque você não vai precisar acionar o hormônio da fome lá no estômago, tá? Só que qual que é o problema disso? É uma reação secundária que vem depois. Quando passar aquele seu nível de estresse, quando você passar aquele seu período de ansiedade, você vai relaxar, só que você vai ter gasto seus estoques de energia, e aí vai vir aquela fome absurda que você vai querer comer. Eu costumo dizer que você quer comer até reboco de parede, sabe? Aquela vontade de comer tudo que tem pela frente. Porque daí, durante o seu período de estresse, você não sentiu fome, você não se alimentou, mas o seu corpo estava demandando uma grande quantidade de energia e estava usando os seus estoques. E aí, quando baixa tudo isso, quando baixar esses hormônios do estresse, quando a noradrenalina der uma acalmada, der uma baixadinha, o hormônio da fome vai aumentar. E isso pode gerar uma compulsão, pode gerar um período de compulsão, que você vai querer comer descontroladamente. Por que eu uso a palavra descontroladamente? Porque é essa sensação que se tem. Porque você literalmente não tem controle, porque as suas reservas de energia estão lá no calcanhar, estão para baixo. Estão para baixo de zero, e teu corpo está pedindo desesperadamente por energia. Está pedindo por energia. Então aí é que vai aumentar muito a vontade de comer doce. Por quê? Porque é carboidrato simples, para o teu corpo energia rápida, é o que ele está precisando. E como você está nesse efeito rebote, depois desse período sem fome, a tendência é você comer muito mais. E a dificuldade de você manter o controle sobre isso é muito mais difícil. Tá? O que acontece quando as pessoas sentem muita fome, né? Nesses períodos de ansiedade? Aí está mais ligado com o fator emocional, é justamente no sentido de tentar cobrir, né? Na verdade, tampar o buraco. Porque o que eu vejo, às vezes, o que é da ansiedade é uma angústia que a gente sente, muitas vezes um vazio, e que a gente tenta, de alguma forma, tentar se aliviar. E por que o alimento, né? Muitas vezes o doce ou o chocolate?
Você já viram alguém triste comendo um bombom? Alguém já ficou triste aqui comendo a barra de chocolate? Não, nunca. Né? Ou então comendo uma pizza. Enfim, ninguém fica triste. E a gente procura esse tipo de alimento. Alimento com uma densidade calórica maior, alimentos que vão nos trazer prazer, tá? Que vão nos trazer prazer. Realmente, a Daniela está falando aqui que é difícil controlar. Mas por que é difícil controlar, Daniela? Porque é uma descarga hormonal. É fisiológico, tá? É a mesma coisa de você nadar contra a correnteza. Então, o que a gente tem que fazer para resolver isso, para controlar isso? É não deixar cair nessa espiral, né? É não perder o foco, é não sair do controle. É se entender, é se olhar mesmo, ver, tá, beleza, tô ansiosa, mas será que eu realmente tô sentindo? Será que é fome que eu tô sentindo? Será que não é necessidade de outra coisa? Será que não é necessidade, de repente, de resolver outra coisa? Então, tentar... Pode falar, Chay. Não, até aproveitando esse gatilho que você está falando ali, né? Tem uma pergunta que a gente recebeu ali, ó. Sinto muita ansiedade depois das 7, seja depois das 19, né? Eu acredito que essa questão também, sinto muita ansiedade depois das 19, o que acontece? Provavelmente essa pessoa, ela fica naquele ciclo rápido, trabalhando, fazendo coisa o dia inteiro, leva filho para cá, leva filho para lá, almoço em casa e toda aquela história. E aí chega às 19 horas, é o horário que a pessoa, né, chega em casa. E aí vem aquela... A pessoa lembra que tem estômago. Exatamente. E às 19 a pessoa lembra que tem estômago. Porque durante a rotina do dia, nós estamos focados em outra coisa. Principalmente quem é mãe, quem tem filho pequeno, quem trabalha fora e quem tem que dar conta de tudo. Durante o dia, vocês podem ver, a gente passa bem, a gente nem lembra, a gente não sente fome porque estamos focados em outra coisa. Só que o nosso corpo, durante o dia, está usando as reservas, porque a gente está se mantendo em pé. Então, assim, nosso corpo precisa de calorias para tudo, para o coração bater, para o pulmão funcionar, para o sangue circular. Nosso cérebro, gente, gasta 30% da energia que a gente consome no dia. 30% é muita coisa. E se a gente passa longas horas sem comer, ele vai ter que tirar energia da reserva para poder funcionar. Chega no final do dia, ali, a gente até teve uma pergunta sobre isso também, Chay, por volta das 3, 4 horas que aumenta aquela fome, né? Porque quando chega esse horário, gente, o cortisol, ele dá uma caidinha, ele dá uma baixadinha. O cortisol, ele é o chamado, né, o hormônio do estresse, mas ele é um hormônio também responsável por nos manter alertas, nos manter atentos. E esse horário da tarde, 3, 4 horas da tarde, podem perceber, quando a gente está no trabalho, é aquele horário que já vai batendo aquela canseira, a gente já dá aquela caidinha. Quando esse hormônio baixa, as nossas reservas também param de ser utilizadas, tá? Então, ele também ajuda o nosso corpo a utilizar as reservas de energia, seja as reservas do músculo, né, que estão armazenadas ali sob a forma de glicogênio, que é um tipo de carboidrato que a gente armazena no músculo, ou as próprias proteínas do corpo, tá? Então, quando a gente para de utilizar essa reserva ali pelas 3, 4 horas da tarde, o nosso corpo vai precisar de energia de fora, e aí é onde a gente começa a sentir fome. Se você ficou muito tempo sem comer, se você passou longas horas sem se alimentar, tá? A chance de você chegar em casa e querer comer tudo que tem pela frente é muito grande. Aqui, gente, é importante vocês não confundirem, tá? A gente não tá falando de jejum, nem de jejum como estratégia, tá? Estamos falando de ficar sem comer simplesmente por ficar sem comer, tá? Simplesmente o fato de você passar longas horas sem se alimentar, tá? Então, o que acontece fisiologicamente no seu corpo? O teu corpo vai utilizar as reservas. Quando chega ao limite mínimo dessas reservas, o teu corpo vai mandar impulso para a fome, para você comer, para poder repor essas reservas, tá? Então, geralmente é isso que acontece, Chay. É aí por volta das 7, 7h30, que é quando a gente chega do trabalho, o cortisol já está um pouco mais baixo, na tendência de fazer a gente já desacelerar também, já ir se preparando aí para a noite de sono. Então, isso faz com que a gente tenha essa vontade de comer mais. E se você passou a tarde toda sem comer, se você almoçou muito pouco, passou a tarde toda sem comer, na correria, na loucura, por mais que seu trabalho seja sentado a tarde toda, mas se é um trabalho que te exige uma demanda mental muito grande, raciocínio, concentração o tempo todo, o seu cansaço, o seu desgaste vai ser o mesmo,
tá? Então, é extremamente importante não permanecer, né, muitas horas sem se alimentar por conta disso, tá? Porque senão vai chegar ali 7 horas da noite, você tá literalmente varada de fome e não tem como controlar, gente, porque você tá com fome e todos os seus estímulos fisiológicos estão pedindo, estão gritando por comida. Então você vai procurar comida. E geralmente é o que tá mais fácil, né? Porque você não vai conseguir chegar em casa cansada de um dia de trabalho e esperar para poder preparar uma refeição para poder comer. Você já vai abrir na porta do armário, abrir na porta da geladeira, catando o que tem pela frente e já vai comendo, tá? Então, geralmente é isso que acontece, tá? Mas a queda no cortisol ali no finalzinho da tarde influencia bastante nessa questão também. Uma coisa que eu acho legal de falar também é que não dá para usar isso como uma muleta, tá, gente? Ai, não é porque meu cortisol cai que eu posso sair comendo tudo porque a Nutri falou que é uma explicação fisiológica. Ai, coitadinho, agora eu tive ódio, agora eu tenho cortisol baixo, né? Né? Não dá para usar isso como desculpa, gente, né? Uma muleta não. A gente tá aqui para explicar o porquê que isso acontece para você entender, mas não é que é para você usar isso como desculpa e sair comendo o mundo, né? Mesmo exatamente, na verdade. Pode falar. Na verdade, é para vocês entenderem como isso funciona, porque a partir do momento que vocês entendem isso, fica mais fácil de vocês controlarem. Então, essa é a ferramenta para vocês controlarem essa fome louca que aparece aí quando a gente chega do trabalho, principalmente aí 7 horas da noite, né? E é isso que eu estava falando antes, né? Que apesar de toda essa explicação fisiológica existir do cortisol, igual a Tati falou, é exatamente isso que acontece. E quando vocês chegam em casa, é aquele momento que vocês querem se autocompensar do dia difícil que foi, né? Ou do dia corrido que foi, ou dos problemas que tiveram. Então é o momento que você está no conforto da sua casa e você dá aquela descarga de adrenalina, né? Ufa, agora eu posso me recompensar, né? Ter essa sensação de conforto através da comida. Então é nesse momento que a gente precisa cuidar. Por isso que é tão comum vocês relatarem, a noite é muito difícil, a noite me bate uma ansiedade, a noite é o horário que eu tenho mais fome. Mas por que é o horário que você tem mais fome? Porque é o horário que você está mais com a adrenalina lá embaixo, porque é o horário que você está parando o teu dia. É o horário que você chegou do trabalho, você colocou as crianças muitas vezes, já deu banho, já deu janta, e é o horário que você tem para você. Então, nesse horário que começa a te bater ansiedade, porque muitas vezes você está também com o tempo ocioso. Eu sempre falo para os meus alunos e eu já percebi isso na prática. Muitas vezes essa ansiedade que a gente sente é por falta de ter o que fazer naquele momento. Então, às vezes, você está o dia todo funcionando, fazendo coisa, respondendo o WhatsApp, trabalhando e tá. Quando você para, que você não tem o que fazer, muitas vezes começa a te bater aquele tédio, bater a ansiedade, por falta do que fazer. Então, eu sempre falo assim, muda o foco, né? Tá pensando em comida, já comeu, sabe que não é fome, muda o foco, vai fazer outra coisa. Eu sempre falo para meus alunos que querem emagrecer, eu falo, vai lá no seu guarda-roupa, começa a olhar as roupas que você, né, essa calça aqui eu não vou usar mais, eu vou diminuir meu número, vai mudar o foco, vai fazer outra coisa. Porque geralmente essa ansiedade ela bate exatamente por isso, quando você parou tudo que você tinha para fazer e deu aquela, sabe, estagnada, e fala, e agora, o que eu vou fazer? Vou comer, né? O primeiro pensamento é comer. Então, muitas vezes nem é ansiedade, é um tempo ocioso que você tem naquele momento. E uma frase que eu sempre falo para os meus alunos, vou falar, quem é aluna que já sabe, quem não é, vai aprender também. Uma vez eu aprendi com uma professora o seguinte, ela falou o seguinte, para sempre, né, quando batesse essa ansiedade, essa fome louca, né, para pensar o seguinte, passou da minha língua o alimento, acabou o gosto. Então, vale a pena eu comer? Porque muitas vezes, ela inclusive deu exemplo, né? Que você comer um quadradinho de chocolate é o mesmo gosto do que 10. O gosto é o mesmo. Então, assim, a quantidade passou da minha língua, acabou. Não sinto gosto de mais nada. Caiu para dentro, acabou o gosto. Então, vale a pena eu comer, né, 10 barrinhas de chocolate ou muito mais quantidades, ou repetir um prato de almoço, repetir um prato de janta. Muitas pessoas servem aquele prato gigante, vai lá e repete mais um. Mas, poxa, para repetir, será que eu preciso mesmo? Porque passou da minha língua, acabou. Será que tem essa necessidade? Então, muitas vezes é por hábito, é por impulso, é por algo sem a gente pensar. E tem também, né, Tati, uma explicação na nutrição
que o nosso cérebro ele precisa de um certo tempo para interpretar a saciedade, né? Então aí entra o que a gente sempre ouviu falar, que comer devagar, mastigar devagar. Mastigar, isso. Precisa, né, desse tempo de saciedade. Sim. Tem uma pergunta da Leia aqui, ela diz, nesse momento que a fome pega muito, o que comer para saciar e ser saudável, tendo em vista que já é 19 horas? Assim, Leia, esse horário das 19, para a gente trabalhar a saciedade nesse horário, a gente tem que trabalhar muitas horas antes, é muito mais importante a gente começar a trabalhar essa saciedade bem antes das 19 do que às 19. E também existe muito tabu, né, com relação a não pode comer depois das 6, não pode comer depois das 7. Gente, vai depender de cada pessoa, é muito individual essa questão. Depende muito da sua rotina do dia, depende muito do que você faz. Então, o último horário do qual comer depende muito do teu estado fisiológico, depende muito de você, tá? É único e exclusivamente de você. Então, o que a gente pode passar aqui são orientações gerais, tá? Mas o ideal seria fazer algo individualizado, tá? Porque cada pessoa tem uma rotina, cada pessoa tem uma realidade, e é possível, sim, ajustar a rotina e a realidade de cada pessoa. Então, assim, se você percebe que o teu pico de fome é às 7 horas da noite e você não come nada durante a tarde, seria interessante você já começar a colocar pelo menos algum lanchinho à tarde. Um lanchinho que seja à tarde. E como que a gente faz a escolha desses lanches, tá? Então, vamos pensar assim de maneira generalizada, tá bom? Vamos pensar de maneira generalizada. A gente sempre tem que colocar uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína e uma fonte de gordura. Seria o lanche perfeito, seria o lanche ideal. Ali no meio da tarde, pode ser nesse horário aí das 3, 4 horas, que é quando o cortisol já está caindo, as reservas também já estão baixando, é onde o corpo vai precisar de uma energia de fora. Se a gente colocar uma energia de fora nesse horário, isso também já vai trabalhar na tua saciedade. Porque daí das 3, 4 horas até as 7 horas da noite, as tuas reservas não vão chegar lá embaixo. Você não vai chegar em casa com as reservas zeradas, com aquela fome desesperada. Você já vai ter um nível de saciedade, porque aquele alimento que você comeu lá no lanchinho vai estar segurando a tua glicemia normal, vai estar segurando a tua glicemia ali, ok. E aí, às 19, aí vai depender da tua rotina. Tem gente que faz a refeição do jantar, né? Tem gente que precisa da refeição, tem gente que tem o hábito do arroz com feijão, tem gente que tem o hábito de um lanche, tem gente que tem o hábito de uma carne com salada, mas assim, o que dá saciedade? Fibras, né? Então, salada, você colocar a chia em cima da salada, colocar a chia ali em cima dos legumes. Então, sempre você optar por esse tipo de alimento. E comer devagar. Gente, comer devagar aumenta muito a saciedade. Porque você vai mastigar várias vezes aquele alimento. Isso também vai colocar você em contato com o processo de se alimentar. Porque vocês já pararam para pensar que a gente senta para comer com o celular na mão, ou então a gente senta para comer na frente da TV, e a gente nem percebe que a gente engole? Engole, né? Porque a gente não come, a gente engole. Então você tá aqui com o celular na mão, passando aqui, story, reels, enfim, tá passando e tá comendo, tá passando e tá comendo. Quando vê, você devorou um prato que você não sentiu o sabor da comida, você não sentiu o cheiro, você não viu nem que cor que tinha, e foi. E aí você não tem noção de quanto você comeu, de quanto tempo você demorou para comer, e tudo isso gera mais ansiedade ainda, né? Então, o ideal é que quem consegue, né, quem pode, ou então, o ideal seria todo mundo conseguir, pelo menos, chegar em casa depois do trabalho e tentar já ir desacelerando, né? Tentar já não fazer tantas coisas. Eu sei que é difícil. Eu sei que tem muita mulher que chega em casa que ainda vai cuidar da casa, né? Ainda tem o terceiro turno, vai lavar, passar, cozinhar, enfim, a gente não consegue parar. Mas que possamos fazer isso de uma maneira um pouco mais leve, para poder baixar um pouquinho esse nível de ansiedade. Porque pensem, sempre que vocês estão com esse sentimento de angústia, estão percebendo o coração mais acelerado, estão se sentindo um pouco mais aceleradas, todos os hormônios do estresse e todos os hormônios que vêm com ansiedade estão em altas na sua corrente sanguínea e está influenciando diretamente o seu apetite. E isso é algo que você não controla. Hormônio na corrente sanguínea você não controla, mas você controla a tua sensação que faz esse hormônio subir, tá? Então, Leia, você entendeu? Então, você precisa
comer, de preferência, alimentos que são volumosos, então vão encher o teu estômago, mas eles têm poucas calorias, que são legumes, que são vegetais, que são, às vezes, até fruta. No meio da tarde, você comer uma laranja com bagaço, por exemplo, comer um iogurte, colocar um coco ralado no iogurte, colocar ali uma colher de chia também no iogurte. Tudo isso são fatores que ajudam. Então, assim, vocês não precisam ter medo de comer comida de verdade, tá? Estamos falando de comida de verdade. Não tenham medo de comer comida de verdade. Porque se vocês tiverem medo de comer comida de verdade, logo vem episódios de compulsão que vocês vão querer comer comidas com densidade calóricas mais altas. Aí vocês vão para a loja de delivery e vão procurar fritura, vão procurar doce, vão procurar coisas com densidade calórica alta, tá? Então tomem muito cuidado com isso, certo? É muito importante também falar que ela perguntou a questão, né, dos 19 horas. Tem estudos que mostram realmente, que você falou, não tem um horário em específico para que você jante. Mas tem estudos que mostram que também não é legal você comer uma certa quantidade de comida e em seguida já ir dormir. Porque isso vai prejudicar, né, o teu sono, Sim. vai prejudicar as produções de hormônios que você vai estar desenvolvendo no período da noite, né, dormindo. E o teu corpo, em vez de tudo isso, ele vai estar preocupado em digerir tudo aquilo que você deu para ele que acabou de dar, né? Então, aquela história de dormir com o estômago muito cheio também não é legal. Aí, por isso que a Tati falou, né? Investir em alimentos que vão ter mais saciedade, fibras, e sim, se possível, porque tem muita gente também me faz essa pergunta, Tati. Chay, eu faço faculdade, chego em casa 11 horas da noite, morrendo de fome, eu quero comer alguma coisa e logo já ir dormir. Nesse caso também, o que seria mais legal, assim, de passar de dica, algo mais tranquilo para que também não impacte tanto o sono, né? Porque a gente sabe que prejudica o sono sim, né? O ideal seria, né, para quem estuda, levando em consideração que já vai chegar em casa com o cérebro ligado, né? Porque estava estudando, então o cérebro vai estar mais acelerado. O ideal seria colocar uma refeição um pouco mais volumosa, digamos assim, um pouco mais cedo, que seja na faculdade, que vá fazer na faculdade, daí teria que ser uma opção de lanche. Aí é que vai depender muito, né? Que daí depende da composição corporal da pessoa, depende do objetivo da pessoa, depende de várias coisas, né? Mas daria para ser um sanduíche natural, ou então até mesmo uma crepioca. Então, sempre pensando nesses horários assim, mais tardes, a gente ingerir uma quantidade um pouco maior de proteína e o carboidrato a gente moderar o consumo dele, né? Então, consumir geralmente o carboidrato associado com fibra, ou então o carboidrato associado com gordura, porque nesses horários, se a gente comer carboidrato associado com esse tipo de alimento, ele vai ficar mais tempo no nosso estômago e isso vai ajudar esse carboidrato a ser liberado de maneira mais lenta na corrente sanguínea. Então, isso também ajuda a não impactar tanto na glicemia, que é o grande problema de quem come um monte também e vai dormir, né? Então, a gente conseguir controlar a liberação desse carboidrato na corrente sanguínea, tá? Mas o ideal para quem estuda é fazer uma refeição um pouco maior, mais volumosa, só tem que fazer mais cedo, tá? Para que quando chegar em casa, primeiro que não vai estar morrendo de fome, né? Que essa refeição vai ser suficiente, vai nutrir ali as reservas, vai saciar o organismo, vai ter todo o mecanismo ali entre o equilíbrio entre o hormônio da fome e da saciedade, e a pessoa já não vai chegar mais com tanta fome em casa, né? Muitas vezes não vai sentir nem vontade de comer, porque fez essa refeição um pouco mais cedo. Aí tem que ver a adaptação, né? A rotina, que são várias coisas envolvidas também, né? Nessa questão. Mais gente falando da ansiedade, né? Então, que a ansiedade entra totalmente na fome emocional, né? Que muitas vezes a gente come, né, por fome emocional mesmo. Algo que eu acho muito legal fazer também, que é algo que eu fiz, né, comigo, para quem não sabe, quem tá assistindo aqui não sabe, eu eliminei 22 quilos e eu comi o tempo todo. Nossa, acho que eu não conheço uma pessoa que comia tanto igual eu. Eu comia o tempo todo. Às vezes acabava de comer, comia de novo, comia de novo, comia de novo. E até meu marido falava assim, meu Deus, como você tem fome? Isso não é possível, não é fome real isso daí, né? E quando eu lembro que no meu processo de emagrecimento, eu li vários livros que falavam que o nosso cérebro não sabe nos mandar a informação de quando a gente está com sede e quando a gente está com fome. Aí você vai falar assim, Sheila, mas às vezes eu sinto sede.
Até a Tati tá ali para me corrigir, mas eu li, né, na época que eu estava emagrecendo, que quando a gente sente essa sede, é porque a gente já está muito desidratado. A gente não Sim, deveria a chegar ao gente já nível tem pelo menos 1% de desidratação no corpo. olha só. Então, e daí eu lembro disso, que quando eu sentia sede, porque, né, já tava com muita sede. Então, o nosso cérebro, Sim. ele não sabe dizer para nós, ô, viu, tô com sede, ou, ô, viu, tô com fome. Então, muitas vezes, essa questão de a gente comer, né, o tempo todo, é exatamente isso, é por hábito, muitas vezes, né? Não é fome real. Então, qualquer sinalzinho ali que o teu estômago manda, você fala, opa, fome. E, na verdade, não era fome, poderia ser sede. Então, uma coisa que eu passei a praticar comigo que funcionou muito é quando eu sentia essas fomes o tempo todo, eu ia lá e tomava um copão de água e esperava 15 minutinhos. Opa, muitas vezes essa fome passava. Então, realmente não era fome, era sede, né? Então, eu comecei a treinar muito o meu emocional dessa forma. E para mim, super funcionou. Para os meus alunos também, geralmente eu passo essa dica, eu falo, oh, é fome real? Eu sempre questiono eles, né? É fome real ou você está comendo por comer? Ou comendo por hábito? Porque uma coisa é fato, né, Tati? Quem está acima do peso, quem precisa perder peso, é porque come mais do que o corpo precisa. Toda essa gordura Sim. que hoje você tem a mais no corpo é porque você está dando calorias a mais para o seu corpo do que ele necessita. Então, se você continuar comendo o tempo todo, né? Claro que tem pessoas, como ela falou, é individual, cada pessoa precisa de uma estratégia, né? Mas aqui eu estou dando um exemplo. Então, se você continuar fazendo o que você já está fazendo, você não vai perder peso mesmo, né? Para quem quer emagrecer. Então, é muito legal a gente ter esse autoconhecimento e começar a se questionar: é fome de verdade que eu estou sentindo? Ou eu vou comer por alguma emoção, por algum gatilho, né? Às vezes você tá nervoso, estressado e tal. Tenta parar, respirar, falar, peraí, eu quero descontar a comida porque eu tô nervoso, estressado. Não, vou tomar um copo de água, vou mudar o foco, vou dar uma andada no meio da rua, vou dar uma volta na quadra, vou fazer outra coisa, desfocar um pouco do trabalho, né? E vou fazer uma outra coisa, daqui a pouco eu volto. Porque muitas vezes não é fome fisiológica. Não é fome fisiológica. E a gente tem que ter atenção também, porque às vezes a pessoa pensa, ah, beleza, ganhei, já que eu ganhei peso comendo, é só eu fechar a boca que eu vou perder. Só que não, porque o caminho inverso não é simplesmente fechar a boca. Porque como você modulou todos os seus hormônios para uma quantidade de peso adequada, simplesmente fechar a boca não resolve a longo prazo, né? Vai resolver a curto prazo, mas você não consegue fazer os padrões voltarem, né, à normalidade como era antes. Então é um Certo. processo bem complexo, na verdade, né? A Dani perguntou ali, a escala de fome versus saciedade pode funcionar mesmo? Dani, vai depender do autoconhecimento da pessoa também, né? Eu acho que varia muito de pessoa para pessoa e a pessoa precisa se autoconhecer, porque a maioria das pessoas não conseguem, na verdade, quantificar o tipo de alimento que come durante o dia, porque não presta atenção no que come. Hoje mesmo, sabe aquele ditado? Nossa, não lembro nem o que eu comi no café da manhã. Porque não está prestando atenção no que come. Então, se a pessoa realmente se conhecer e prestar atenção nos alimentos que ingere, a gente pode sim utilizar como uma ferramenta. O meu marido cansou de me perguntar, quando eu estava acima do peso, né? Ele falava assim, você Uhum. lembra que a gente almoçou ontem? Daí não, eu não lembrava que eu tinha almoçado no dia anterior. Até comecem a fazer esse teste vocês. Vocês lembram que vocês almoçaram ontem? Vocês lembram que vocês jantaram ontem? Vocês lembram que vocês comeram ontem, né? Então, muitas vezes, realmente, a gente come, igual a Tati falou antes, no celular, na televisão, você não presta atenção, né? E É, isso realmente não beneficia nem a nossa saciedade, nem o que a gente está comendo, a gente não aproveita os nutrientes, muitas vezes a gente não mastiga direito. E aqui a gente está falando da nutrição, mas isso envolve uma série de fatores, envolve até a questão da sim, dentição, né? Os próprios dentistas falam que altera toda a nossa arcada dentária, enxaqueca, às vezes pode estar relacionado com isso também. Então, tem uma série de fatores, né, que a gente não para prestar uhum, atenção no que a gente está comendo. E isso é muito pior ainda quando quem não prepara o seu próprio alimento, né? Às vezes você vai comer num restaurante, você simplesmente vai ali, serve, sai comendo e você nem lembra o que você colocou no prato. Eu tinha um nível de ansiedade muito grande quando eu estava acima do peso, muito grande mesmo. A gente pegava a marmita, meu marido passava, pegava a marmita, levava para a gente comer juntos, né? E muitas vezes a gente comia e eu nem prestava atenção no que eu comia.
Isso era, eu lembro que certinho que era ali entre meio-dia, meio-dia e meio. 2 horas da tarde era o horário que eu tinha que ir no banco fazer pagamento, né? Boleto, tá. Eu ia no banco e do lado do banco tinha uma pastelaria. E às vezes eu saía do banco 2 horas, eu tinha acabado de almoçar meio-dia e pouco. Eu saía do banco 2 horas, chegava na pastelaria, olhava pra moça, a moça falava pra mim o de sempre, né? Era um pastel de queijo, um pastel de carne e um café. Ela já sabia que era a rotina. Eu ia no banco, eu tinha que passar na pastelaria. Eu criei aquele hábito, mesmo Aham. tinha acabado de almoçar. E aí ia lá, comia o pastel, tomava o café, voltava pro meu trabalho, chegava lá, ficava tomando café, às vezes comia aquelas bolachas, maisena com margarina, e uma em cima da outra, aquela coisa. Sempre tinha um pó de margarina na geladeira. E comia de novo, aí 6 horas comia de novo, e antes de dormir comia de novo. Mas isso era um nível de ansiedade muito Essas, grande. Só que sim. nessa E época, essas, pode falar. e essas é que são as armadilhas, porque às vezes a gente fica tentando lembrar o que comeu nas grandes refeições, é fácil a gente lembrar o almoço e o jantar. Mas as pegadinhas estão nas beliscadas, né, ao longo do dia, que é o que a ansiedade às vezes acaba nos levando e é onde a gente não percebe o que está comendo, né? Porque são Exato. nesses períodos de escape, né, nessas fugas. E o pior de tudo é que ainda nessa fase que eu estava acima do peso, que eu fazia tudo isso, eu queria esconder de todo mundo. Então, mas na verdade eu estava escondendo de mim mesma. Eu estava mentindo para mim mesma. Quantas vezes, gente, olha, tem gente que eu acho que vai se identificar, né? Quantas vezes entrei no mercado, ia lá na seção de chocolate, pegava uma barra de chocolate, entrava dentro do carro, comia aquela barra inteira, pegava a embalagem de chocolate, amassava num pedaço de papel que tinha para colocar no lixo para o meu marido não ver. Então, assim, o nível de ansiedade era tão grande, tão grande, tão grande, que eu mentia para mim mesma. Eu tava querendo esconder dele, tava querendo esconder das outras pessoas, mas eu tava mentindo para mim mesma. Eu tava me escondendo atrás de mim, né? Então, assim, muitas vezes a gente não percebe que a gente tem essas atitudes. E quando a gente percebe, quando a gente cai em si, a gente fala, meu Deus, eu comi uma barra inteira de chocolate, o que acontece? Vem o sentimento de culpa, vem o De sentimento de culpa. frustração, o que é muito pior. Então, assim, é muito legal a gente estar falando sobre isso, a diferença da fome física, da fome emocional, porque esse autoconhecimento que a gente adquire, de a gente parar, pensar, refletir, é fome de verdade, não é fome de verdade, vou tomar uma outra atitude, vou tomar uma outra decisão, é muito importante, porque assim você vai conseguir doutrinar a tua mente. E a gente sabe que para a gente construir um hábito não é fácil, mas para você desconstruir é um passo. Então, eu até brinco, né? Eu tô passando por um estágio no meu curricular ali, né, na faculdade, e eu brinco muito com os meus alunos, porque onde eu tô, Tati do céu, é um cheiro de pão quentinho todo dia, é Nossa, um cheiro de broa de delícia. milho, tem bolo, tem pão de queijo sendo feito o tempo inteiro, e eu brinco com eles, até a dona da panificadora, a nutricionista, né, ela fala para nós, e na hora do café, vocês podem pegar um pão de queijo ali? Eu falo, não, não quero, obrigada, porque eu falo para os meus alunos, é um dia. Se eu pegar um dia, pronto, acabou. Os outros dias eu vou instalar esse hábito na minha rotina. Então, assim, minha rotina já tá redondinha. Se eu ceder um dia, ferrou os outros, né? Então, a gente tem que ter muito essa consciência. Até onde vale a pena? É fome física? Se eu comer pão de queijo? Não, não é fome física. Vai ser porque eu quero, por causa do cheiro, porque, né, eu tô ali. Só que, calma, eu não vou passar a vida inteira ali. É um ciclo da minha vida, né? É o estágio. Sim. Então, depois eu não tô mais ali, tá tudo certo. Então, é um dia que a gente precisa para desconstruir tudo que a gente fez, né? E eu acho que esse é o segredo, né, Chay? É você entender o que acontece com você para você conseguir lidar com uma situação dessa sem sofrer. Então você não sofreu de recusar o pão de queijo, né? Para você foi tranquilo, né? Foi tranquilo. Acredito que se fosse em outras épocas seria sofrimento, seria dor, né? Que eu acho que é um erro também que a maioria das pessoas cometem, né? Querer fazer mudanças drásticas na alimentação e passar por um sofrimento, que ao invés de diminuir a ansiedade, vai aumentar o estresse. Então, sempre que precisar fazer qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de reeducação alimentar, isso precisa ser um processo consciente e natural. Porque se isso aumentar o teu estresse, se você ficar irritado, se você ficar estressado, com o processo de mudança, isso não vai ser efetivo. Vai ser algo que você vai fazer 1, 2 semanas e vai abandonar, porque aquilo está te fazendo mal, não está te fazendo bem. Então tem que te fazer bem. E eu acredito muito que o primeiro passo para você entrar em um processo que realmente vai te fazer bem é você entender como as coisas funcionam no seu corpo, entender como que você relaciona, como você se relaciona com aquilo, e você realmente está no controle.
É você que pega o alimento, coloca na boca, é você que pode escolher. Mas a partir do momento que você tem informação sobre aquilo, fica mais fácil de você dizer não. Né? Mais fácil de você dizer não. Você consegue enxergar que aquilo, na verdade, está trazendo um prejuízo para o seu corpo e não um benefício. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer prejuízo, né, para o corpo. Todo mundo quer saúde, todo mundo quer qualidade de vida. E a partir do momento que a gente começa a olhar para esse lado, né, Chay, olhar para esse lado da saúde, olhar para esse lado do bem-estar, fica mais fácil, eu acho, da gente conseguir manter esse controle e chegar nesse ponto que você chegou hoje, né, a ponto de ficar lá 4 horas no meio de um monte de pão assando, aquele cheiro delicioso, e recusar um pão de queijo. E ficar bem com isso, né? E os funcionários lá, todo mundo, né? Vai comer o seu pão caseiro, quentinho, feito na hora lá, e a gente fica olhando, mas hoje, pra mim é natural. Eu olho agora, se fosse antigamente, não é fácil, né? Mas precisa realmente de um autocontrole, trabalhar a mente, saber que, né, é aquilo que a gente tá falando, você tem que ter esse autoconhecimento, você tem que olhar para você e falar, tá, mas peraí, né? Até eu brinco que por muitos dias eu sou adepta ao jejum intermitente, eu gosto de fazer, mas o jejum, né, com qualidade, da maneira certa e tudo mais. Sim. E agora, por exemplo, eu tô indo nesse estágio, eu já não tô fazendo jejum pela manhã, eu tô preferindo comer, né, como faço ali minha refeição saudável, coloco uma proteína, coloco uma fruta, tudo bonitinho, equilibrado, porque eu sei que assim também, eu fazendo isso em casa, comendo saudável, bonitinho, eu vou ir pro estágio tranquila. Porque realmente eu não vou ter essa fome física. Eu tô ali tranquila. Eu já comi o que eu tinha que comer, o meu cérebro já tá, né, doutrinado ali e tá tudo certo. Porque, gente, sério, para desconstruir um hábito, olha, é muito fácil. É difícil você construir, é um ciclo de persistência. São mudanças internas, mudanças que você tem que fazer sim na alimentação. Eu acho engraçado, assim, que muita gente que quer mudar fala assim, mas eu vou ter que deixar de comer pão, vou ter que deixar de comer isso. Não, você não tem que deixar de comer. Mas você tem que ter estratégias certas. É óbvio que se você continuar comendo a mesma quantidade que talvez você comia, você não vai perder peso. Então, algumas mudanças a gente vai precisar fazer. E as mudanças geralmente doem, né? A gente não quer fazer essa mudança. O nosso interno briga ali contra nós mesmos. A gente não quer fazer essas mudanças. Mas se você quer emagrecer, você precisa olhar para isso. Vai precisar mudar algumas coisas. E quando você consegue, é tão prazeroso que você não quer mais desconstruir. Eu sempre falo que eu não quero jamais voltar a ser aquela Cheyenne que eu fui. Eu lembro que eu ia nos meus pais, assim, nos finais de semana, meu pai e minha mãe falavam assim, meu Deus, mas você já comeu tudo isso, você vai comer mais. E eu ficava brava com eles. Eu falava, me enche o saco. Uma vez foi meu pai assim, se continuar me enchendo o saco, nem sei se meu pai tá aí assistindo, mas ele vai concordar se ele tiver. Eu falava pra ele assim, se continuar me incomodando, me enchendo o saco, eu vou embora, eu não volto mais. Daí minha mãe falava, deixa ela. Ele ficava assim, né? Porque eu não aguentava ficar assim falando, mas no fundo eu sabia. Eu sabia que eu estava exagerando, eu sabia que eu não precisava de tudo aquilo, mas pela ansiedade, por não mastigar devagar, por comer rápido, eu queria comer mais e mais e mais e mais e mais. E resultado, né? Eu tava 22 quilos acima do meu peso, então é muita coisa. E para mim, emagrecer não foi fácil, eu tive que dizer muitos nãos para mim mesma, né? E eu sempre falo até, não é não para a comida, é sim para a sua saúde, né? Então, a gente ter saúde, disposição, poder subir uma escada, sentar, chegar lá em cima passando mal, né? Poder brincar com os nossos filhos. Eu sempre falo assim, minha filha mesmo foi uma virada de chave enorme na minha vida. Porque para ela, eu sempre fiz tudo bonitinho, tudo saudável, cozinhava cenoura, cozinhava beterraba, fazia tudo bonitinho. E eu comi errado. Aí chegou um tempo que eu falei, meu Deus, não tem sentido. Eu já faço. Cadê o exemplo, né? Diferente. E o mais importante também é a pessoa entender que é um processo e que muitas vezes é um hábito de uma vida toda. Você come desse jeito desde quando você era criança. Então você não vai conseguir mudar isso em uma semana, você não vai conseguir mudar isso em 30 dias. Então precisa ter paciência e perseverança. Mas é possível sim, tá? É possível a gente mudar os hábitos, você fazer escolhas melhores. Mas você precisa ter noção de que isso demanda tempo, tá? Não existe milagre, não existe fórmula mágica, mas precisa de tempo. Tempo e perseverança, tá? É possível sim. Até ali que nem você falou, né? Muitas vezes as pessoas comem errado desde a infância, né? No meu caso, por exemplo, sim, não é desde a infância. Os meus pais sempre foram muito saudáveis, sempre, sempre, sempre muito saudáveis, muito fit e tudo mais. Meu problema foi quando eu casei. Tem muita gente que fala isso. Coitado do marido. Depois que eu casei, eu engordei, tá? No meu primeiro ano de namoro, já engordei 13 quilos.
quilos, 13 quilos. Então, assim, eu conheço muita gente que passou pela mesma fase, né? Então, as pessoas casam e engordam. Por quê? Às vezes vem numa rotina, né? Meus pais sempre comeram muito certinho, muito saudável. A gente come uma pizza, né? Às vezes nem comia a pizza inteira, né? E quando eu casei, nossa, meu marido já vinha de um processo diferente. Meu marido sempre foi muito magro, magro de ruim, porque come, meu Deus, muito, né? Então, ele veio de um processo diferente. Eles não eram muito habituados a comer legumes, vegetais, fruta, essas coisas. Então, assim, eu fui, quando eu casei, fui entrando num processo que meio que meu cérebro ficou meio assim, o fit com o não fit, e foi indo, e foi indo. Então, assim, a gente acaba se perdendo um pouco, só que a gente tem que lembrar da nossa essência. Inclusive, até é muito Sim. legal falar também agora uma coisa que eu lembrei. Tem uma amiga minha que ela sempre foi muito magra, saudável e tudo mais. E o marido dela é o oposto. O marido dela come de tudo. E um dia perguntaram para ela na nossa rodinha assim: ah, como é que você consegue ver ele comendo as coisas e você não come, não sei o que, né? Ela falou assim: não é porque eu sou casada com ele, que eu sou amarrada nele, eu tenho que fazer a mesma coisa que ele. Eu quero ter saúde. Se ele não quer, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem essa mania de jogar a autorresponsabilidade no outro. Eu, por muito tempo, joguei a autorresponsabilidade do meu marido. Falava assim, ah, engordei por causa dele, né? Porque ele quer sair jantar e eu fui, e daí eu também como e tá. Só que não. Ele sempre falou pra mim assim, nossa, você vai comer a mesma quantidade que eu, você é mulher, eu sou homem, né? Eu sempre quis comer a mesma coisa que ele, te rachava meia pizza cada um, e não tá certo. Então, assim, por muito tempo, eu fiquei jogando a autorresponsabilidade nele. E a gente tem muito essa mania também de, nessa parte emocional, não puxar a responsabilidade pra gente. Não falar, não, eu tô comendo porque realmente o problema tá em mim, né? Eu preciso olhar para isso, eu preciso olhar para minha ansiedade, para o meu estresse, para minha tristeza, para minha frustração. Mas muitas vezes é mais fácil a gente culpar o outro, né? Ah, porque eu moro com meus Sim. pais, não vai comer errado. Porque eu moro com meu marido come errado. Porque meus filhos não comem saudável. Então é muito mais fácil a gente culpar o outro do que olhar para nossa responsabilidade. É aquela história, né? Dói olhar para que a gente está errando, né? A gente não quer errar, a gente quer ser perfeito, mas não existe essa perfeição. Então, ter esse autoconhecimento é transformador. Sim. A Márcia está dizendo aqui que é um processo demorado, mas o resultado é muito prazeroso. Não, sem dúvida, acho que é. A Márcia é minha aluna, e vou já aproveitar o gancho dela para falar que a gente, como que são as pessoas, né? Tem pessoas que não acreditam que a reeducação é um processo que realmente acontece, ele é um processo que tem que começar interno. Você, primeira coisa, você tem que querer a mudança, né? Você tem que querer. E aí você tem que fazer né, a sua busca. E como eu falei antes, muitas vezes você vai precisar dizer não para certas coisas. A Márcia, olha, eu acho que assim, é uma das minhas alunas que eu mais tiro o chapéu para o resultado dessa mulher. É incrível. Ela trabalha com serviço pesado, serviço de plantação, de colheita e tudo mais, trabalha com animais, trabalha no campo. E a Márcia, ela é uma pessoa que eu lembro certinho do começo, assim, quando ela iniciou o projeto, ela pesava mais de 100 quilos. E ela no trabalho pesado, muitas vezes eles mandavam marmitas. Nessas marmitas, eram aquelas marmitas de roça mesmo, com coisa pesada, Coca-Cola, e pastel, e tatatá. E por diversas vezes ela falou assim, Chay, eu não vou comer isso. Porque a única opção que veio é isso, eu não vou comer isso. Eu vou ficar sem comer isso, eu vou comer o mais saudável que o que vem na minha marmita, eu vou escolher o mais saudável e vou chegar em casa e vou comer minha comida. Essa mulher foi guerreira, muito guerreira. Ela eliminou muito peso. E agora que ela eliminou peso, muita gente sabe que as pessoas falam pra ela, Tati. Ah, você fez bariátrica e não contou pra ninguém. Você fez bariátrica escondida e não contou pra ninguém. Você é uma irresponsável. Tá indo trabalhar com os poucos, tipo, falando que ela fez cirurgia. Mas assim, ninguém vê todos os nãos que ela disse. Ninguém vê o processo. Sim, as escolhas que ela fez, né? As escolhas que ela fez, o que ela deixou de comer para priorizar o saudável, a batalha que foi diariamente essa conquista, sabe? Então é muito mais fácil a gente julgar o outro do que falar, poxa, olha só o que essa mulher fez, eu quero fazer igual ela, né? Então, assim, é muito mais fácil a gente julgar. E eu entendo perfeitamente porque eu passei por esse processo também. Muita gente, nossa, muita gente fala assim, que remédio tá tomando? Que cirurgião plástico que você foi? Né? É muito mais fácil as pessoas associarem esse resultado com algo tão simples, tão fácil, do que ralar, buscar, dizer não, buscar o saudável, né? Sim, porque na verdade, e é só comida, né? É só controlar o alimento, né? A maioria das pessoas tendem a fantasiar ou então a colocar um milagre, né? Ah, só vai realmente ter um resultado efetivo, ou então um resultado expressivo se tiver o medicamento junto,
ou então se fizer uma cirurgia. Não, é só fazer todo dia, né? É só seguir ali a alimentação, é só seguir aquele objetivo todos os dias, né? É perseverança, né, Chay? O que acontece com a maioria das pessoas é que começa de uma forma tão rígida de uma vez, de uma forma tão brusca, que não consegue levar 2 semanas. Aí, realmente, quem tem resultados em 2 semanas? Ninguém consegue um resultado duradouro, efetivo e permanente em 2 semanas. Isso não existe, né? O É igual o resultado tal do ovo, efetivo... né? É igual o tal do Hã? ovo, né? É igual o tal do ovo. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, ai, não aguento mais comer ovo, meu Deus do céu, mas também só come ovo, né? Todo dia o ovo Pra daquele quê? mesmo jeito com graça. Aham. É um enjoar, né? Sim, a gente tem uma variedade muito grande de alimentos aí e existem sim formas de fazer, né, de promover a perda de peso sem passar fome, sem sentir fome e mantendo a saúde, né, que é o mais importante. E como consequência disso, manter o peso, né, que acho que é o que todo mundo quer, além de emagrecer, é manter o peso que perdeu, né, porque ninguém quer emagrecer e ganhar 3 vezes mais o peso de novo, né, que geralmente é o que acontece quando as pessoas fazem uma restrição muito brusca de uma vez, né? Tira tudo de uma vez. A tendência de reganho de peso é muito grande, né? E essa questão da manutenção, eu até sempre brinco que é muito mais difícil manter do que emagrecer. As pessoas acham que é mais fácil Exatamente. emagrecer. E manter, né? Manter. Na verdade, o emagrecer é muito mais fácil. Agora, você manter, porque muita gente, eu mesma errei nisso durante 10 anos da minha vida. Durante 10 anos, eu fui nutricionista, fazia dieta bonitinho, fazia tudo que elas mandavam, comprava tudo que estava no cardápio, emagrecia ali o quanto eu queria, depois falava, percebi, agora não preciso mais do cardápio, voltava a comer tudo de novo. Então, enquanto não virar a chavinha aqui na cabeça e falar, não, eu preciso aprender mesmo a mudar os meus hábitos de vez, não vai conseguir Sim. manter o peso, né? Esse é Uhum. o maior É bem desafio isso. hoje. Uhum. É bem isso. E o corpo também precisa de um tempo, né, para poder se adaptar. Então, quanto mais tempo você fica com peso alto, mais as tuas células estão condicionadas àquele peso. Então, quando você baixa, quando você emagrece, é como se o teu corpo estivesse nadando contra a correnteza, né? Então, ele está o tempo todo tentando voltar para a normalidade que é aquele peso. Por isso que é tão fácil o reganho de peso de pessoas que perdem peso muito rápido, né? Ou então perdem peso há pouco tempo, por isso que é muito mais fácil recuperar, porque ainda não deu tempo das tuas células regularem ali a memória metabólica para o seu novo peso. Então, quanto mais tempo você mantém o peso que você perdeu, mais difícil é de você voltar para o peso que você estava antes. Então, aí é que está a grande dificuldade. A grande maioria das pessoas não consegue passar por esse processo que é necessário de manutenção de peso, porque levam a dieta ou então o plano alimentar só para atingir o objetivo, depois abandonam, né? Que era onde era o momento de manter ali para conseguir realmente efetivar aquele resultado para não ter reganho de peso, e é aí onde as pessoas desistem, né? Onde as pessoas desistem. Mas a gente não tem outro caminho, né, Chay? É alimentação, é exercício, não tem outro caminho. Não que Exatamente. seja E mudar saudável, pelo menos, né? também. Instalar bons hábitos. Exatamente. Porque a partir do momento que você tiver bons hábitos, muita gente me pergunta assim, Chay, mas como que eu vou fazer para ter bons hábitos? O principal ponto é começar. Se você não começar, e se você Começar pelo hoje que você tem, né? Começar pelo que você tem, pelo que você consegue fazer. Se não tomar água, começa tomando água. Já é um hábito, né? já é um hábito. Não precisa, E se não precisa começar querendo mudar tudo, porque ninguém consegue mudar tudo ao mesmo tempo, né? Então comece identificando o que você consegue mudar e manter, né? Então se é água, começa pela água. Depois você começa a comer mais uma fruta e assim vai indo. E quando você vê, você mudou vários hábitos, né? Ao mesmo tempo. Exatamente. E uma coisa que eu sempre uso de exemplo também é que não adianta, se você é uma pessoa hoje que precisa da mudança, seja ou para perder peso ou para ganhar peso, a gente está precisando ganhar, não consegue, né, também. Para qualquer hábito que você queira mudar na sua vida, seja acordar mais cedo, né, qualquer coisa. Se você precisa fazer essa mudança, é só você que pode fazer ela. Não adianta, por exemplo, eu Exatamente. estarmos aqui falando, ó, faça isso, faça aquilo, ou você ir no nutricionista, ou você ir no médico. Hoje mesmo eu conversei com um senhor que ele disse, ai, menina, me ajuda. O médico disse que se eu não mudar a minha vida, eu vou morrer, porque eu tô com hipertensão, eu tô com não sei o quê, eu preciso mudar meus hábitos.
Tá, mas quem tem que mudar é a pessoa. A pessoa tem que querer. Não adianta o médico falar pra ele, ó, se você não mudar, você vai morrer, né? Você tem que É você isso. querer. Não, eu quero mesmo mudança, eu vou mudar. Não adianta você ficar esperando que o outro faça algo por você, né? A mudança está em cada um de nós. Então, você mudando pequenos hábitos por dia, você já vai percebendo diferença no teu humor, na tua autoestima, na tua disposição diária, no teu sono. Hoje tem muitas pessoas Exatamente. que dormem muito mal. Isso também está Sim. relacionado aos hábitos alimentares, né? Então, Uhum. um hábito que você mude por dia já é muita coisa. Os neurotransmissores, né? A serotonina vira melatonina depois, o hormônio do sono. E se você não consome o nutriente que produz a serotonina durante o dia, esquece, não vai ter qualidade de sono durante a noite. Né? Então, além de pensar no que você vai colocar boca adentro, né, durante o dia, você também tem que pensar que tudo que você está colocando para dentro do seu corpo serão nutrientes que construirão as suas células. Então, você está se construindo de dentro para fora. Tanto a qualidade do sono, a qualidade dos seus órgãos, todo o teu sistema sanguíneo, enfim, tudo que funciona dentro do seu corpo está sendo construído baseado na qualidade do alimento que você está consumindo. E é a mesma coisa de construir uma casa. Você não vai construir uma casa com uma matéria-prima ruim, ou então vai fazer um alicerce ruim, porque a casa vai cair. O mesmo acontece com o nosso corpo. Se você coloca matéria-prima de má qualidade, logo, logo começa a dar defeito. Né? Logo, logo começa a aparecer um sintoma aqui, um sintoma ali, e começa a dar defeito. Né? Então vai Exatamente. essa questão também para a gente pensar. E aí, gente, vocês têm mais alguma pergunta para mim, para Tati? Lembrando que quem quiser entrar no nosso grupo exclusivo da transformação, tira um print dessa live e marca lá a Tati, marca o meu Instagram, e vocês amanhã a gente já coloca vocês lá no nosso grupo específico, tá? Vai ser bem bacana, não vai se arrepender quem estiver lá dentro, tá? Tirem um print aqui das nossas carinhas e marca a gente lá, tá bom? Vocês têm mais alguma Isso. pergunta? Aqui na interrogação não tem mais nenhuma. A maioria falou sobre Não, realmente né? a tristeza, a frustração, né? Que foram pontos que a gente já falou. Então, O acho estresse também apareceu aqui para mim. que estresse, Uhum. ansiedade e estresse são os pontos que mais, né, falaram para nós na caixinha de perguntas ali. É verdade. Então, gente, acho que é isso. Mais alguma coisa, Tati, que você quer falar? Não, só isso mesmo, só agradecer mesmo a presença de todo mundo que ficou aqui com a gente até agora. Espero ter contribuído um pouquinho mais com vocês. Espero que realmente a gente possa estar plantando uma sementinha aí em vocês para se autoconhecerem, para começar a pensar um pouco mais nesse processo, na relação sua com o alimento. Tá? Só E desejar boa noite. semana que vem tem mais live. Então, se vocês quiserem mandar para nós ali no direct, né, sugestão de tema, falar, eu gostaria que vocês falassem sobre isso. Manda ali pra gente que a gente vai estar selecionando o próximo tema da semana que vem e a gente espera vocês aqui de novo. É isso aí. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, Chay. Boa noite. Beijo. Até, boa noite. Tchau.